Imagine você, um garotinho ou uma garotinha, andando por aí num dia de chuva, com a sua mãe ou seu pai, quando, do nada, acontece algo e você será atacado por alguma coisa ou alguém, e a sua mãe ou seu pai se coloca na frente e morre para te proteger. Você, por acaso, se culparia? Eu acho que a maioria das pessoas com certeza se culparia. Quanto tempo você acha que levaria para você se perdoar e deixar esse luto passar? Quanto tempo você acha que você conseguiria começar a se abrir mais com as pessoas de novo e tentar admitir que você realmente gosta das pessoas que estão à sua volta, que você ama elas? Quanto tempo até você descobrir quem é você? Hoje falaremos de um personagem de Bleach, mais especificamente o protagonista, Ichigo. Cara, o Ichigo é um personagem que é o meu preferido, assim, é o personagem que eu mais consegui me apegar, assim, na obra inteira de Bleach lendo, justamente por causa da trama dele em si, né? Dos problemas dele, das imperfeições e também dos pontos positivos. Ele é uma pessoa, né, um personagem que ele tem um luto muito grande por se culpar muito por ter perdido a mãe dele. Ele acha totalmente que foi culpa dele até uma certa parte da história. E ele tem uma evolução boa, na minha opinião, que eu acho que podia ser melhor em alguns momentos. Eu acho que podia ter mais momentos específicos que mostra ele mais pensativo, não depressivo, mas mais pensativo na vida dele, no passado, no presente, futuro e etc. E é interessante como ele aborda as pessoas em volta dele, né? Os amigos, a família dele. Ele sempre é uma pessoa que ele age mais do que ele demonstra, porque ele ama muito as pessoas em volta dele, os amigos dele, a família dele, mas ele não demonstra muito isso. E não sou nenhum psicólogo, não sou nenhuma pessoa certa para falar com 100% de certeza isso, mas sinto que isso é muito por causa do trauma dele e do que ele sente com isso, né? De tipo, se eu me apegar muito a essa pessoa, eu vou me ferrar ou eu vou ferrar essa pessoa, tá ligado? Principalmente no caso de talvez eu possa atrapalhar essa pessoa e fazendo merda, e aí a pessoa morre por minha causa. Ele tem muito disso, né? De não conseguir proteger as pessoas e ao mesmo tempo isso cria um egoísmo nele, achando que só ele pode fazer algo para proteger as pessoas e etc. Isso é muito interessante no personagem. Eu acho que, com certeza, não com certeza, né? Porque como eu falei, não sou a melhor pessoa pra fazer isso, mas pra mim, eu acho que ele é um dos personagens que é melhor construído em Bleach. Ele tem uma linha de pensamento que condiz muito com a minha. Eu consigo entender pra caralho o que o Ichigo pensa e faz, né, em alguns momentos na história, que eu também pensei, poxa, eu acho que se fosse eu no lugar dele ali, eu faria a mesma coisa. E seria egoísta do mesmo jeito. Mas é aquela coisa, né? A gente vai aprendendo com nossos erros. E o Ichigo não é exceção. Ele aprende bastante com os próprios erros, com o próprio egoísmo. Se eu não me engano, todas as vezes que ele, entre aspas, perde alguma batalha ou faz merda, é puramente pelo egoísmo dele atrapalhando. Porque se não fosse por isso, ele seria um ótimo, né, lutador e tal, mas pelo egoísmo, ele tem algumas vezes que ele se perde mesmo. Isso é bem interessante. Até mesmo na questão dele se encontrar, né? Ele tem muito disso. De, pô, o que eu tô fazendo aqui, né, mano? Eu não era pra eu estar aqui. Não era pra eu ser isso daqui, mas eu sou. O que eu vou fazer com isso agora, sabe? O que eu vou fazer com o meu eu nesse exato momento? Pra onde que eu vou? O que eu quero fazer? E ele pensa, né? O Ichigo ele pensa muito nisso, que é vou proteger as pessoas que eu amo. Isso, pô, isso toca bastante, isso toca bastante. Eu acho que de toda a história de Bleach, o Ichigo é um personagem que eu consigo mais me relacionar. No resto de Bleach, eu sinto que tem alguns outros personagens sim que eu acho bem interessante, mas que, de novo, na minha opinião, não foram tão bem explorados assim, ou tão bem trabalhados, ao ponto de eu querer. Não querer, né? Mas ao ponto de eu me sentir, sabe, conectado com aquele personagem.
O Ichigo pra mim foi o único. Realmente pra mim o Ichigo foi o único. Um personagem que eu também gosto bastante é o Kyoho, da questão do vazio, né? Mas isso eu posso deixar pra outro vídeo. Pra falar um pouco mais do que eu acho, do que eu senti, né? Quando eu conheci o Kyoho pela primeira vez na obra. E como eu achei que foi, né, o desenvolvimento. Não foi um desenvolvimento, né, exatamente. Foi, mas bem ali no finalzinho. Mas eu acho que foi muito bem feito e eu acho que valeu a pena, sabe? Acompanhar até ali aquele momento e pensar no personagem, tipo, o que ele vai fazer, o que vai acontecer com esse personagem. Porque quando você conhece um personagem numa obra, eu sinto que você começa a se importar de fato com aquele personagem quando você pensa, o que vai acontecer com ele? O que pode acontecer com esse personagem? Quando você não pensa nisso, você realmente não se apegou muito ao personagem, ou o personagem não foi feito de jeito que te atrai, entende? E aí você não liga tanto. Não que você, foda-se se esse personagem morrer, né? Não sei, não acho que seja nesse nível. Pode chegar, né? Mas eu acho que só se você realmente não ligar nem um pouco, for bem friozão com aquele personagem, ou se o autor não trabalhou nem um pouco o personagem ao ponto de você nem ligar pro que acontece com ele, tipo, se ele morrer, etc. Aí eu acho que é um caso um pouco mais extremo. Infelizmente, eu me sinto assim com alguns personagens de Bleach. Um exemplo que eu posso dar é a Onohana. Ela é uma personagem interessante, ela tem algumas coisinhas interessantes, só que eu sinto que ela foi tão pouco trabalhada, teve tantas poucas cenas interessantes dela, que eu falei, que eu realmente, a única coisa que eu consegui pensar é que, nossa, essa personagem vai ter algum momento que vai ter, tipo, vai me despertar um interesse, porque até agora eu não tô sentindo nada por ela. É um personagem que eu demorei muito até sentir alguma coisa, um pouquinho, sabe, de alguma coisa. Eu só fui sentir um tiquinho de alguma coisa, de algum sentimento, quando chegou, né, a luta dela contra o Zaraki no arco final, né, da Guerra de 1000 Anos. E Guerra de 1000 Anos, eu não lembro agora se esse é o nome do arco. Eu sou horrível para nome de arco, como eu já falei em outros vídeos. Mas é no arco que tem o Yhwach, né, como vilão. E eu senti uma pena da personagem. Porque ela tem um passado interessante, bem trágico e tal, se você for pensar. Com o Zaraki, né, ela tem uma ligação com o Zaraki ali interessante. Que alguns vídeos, não alguns, né? Um vídeo por aí me fez pensar de outra forma sobre esses dois, que eu fiquei meio tipo, uau, eu não tinha parado pra pensar pra esse lado. Será que é isso? Não sei. Realmente tem insinuações fortes até dessa luta que possa ter a ver com isso. Mas eu não sei, eu não faço ideia, tá ligado? Mas foi interessante esse processo de pensamento, assim, que passou pela minha cabeça. Quando eu vi um certo vídeo aí, tá ligado? Mas é interessante. A ideia da personagem ali com o Zaraki eu achei interessante. O relação dos dois, naquele momento da luta deles, eu achei interessante. O problema é que eu não senti que teve um build-up, né? Uma construção boa até esse momento. Tanto que quando a personagem morreu, eu falei, caramba, é só isso? Ok. Sabe? Eu senti um momento da hora dela. Foi isso que... A primeira coisa que eu senti por ela, pela personagem, foi, nossa, que da hora essa luta. Só que ela morreu e fiquei, poxa, que pena, é só isso. Aí eu senti pena dela. Porque ela parecia ter não desenvolvimento, né? Não, na verdade, ela parecia que podia ter um desenvolvimento da hora. Podia ter momentos legais. Só que eu acho que o autor, né, o Kubo, talvez ele só foi saber o que fazer com ela lá mais pra frente, ou não conseguiu achar o momento certo pra encaixar momentos da Onohana no mangá, não sei. Mas eu fico bem, tipo, poxa, que pena. Não digo decepcionado, porque como a personagem, como eu falei, que ela não me prometeu nada no começo, eu só achei o design dela legal mesmo. Então quando chegou nesse momento eu não fiquei decepcionado, eu só fiquei tipo, poxa, que pena, né? Não teve mais momentos assim. O Ichigo não. O Ichigo ele teve vários momentos até o final. Ou até onde eu li, né? Pelo menos eu quase terminei o arco final. Eu ainda não terminei 100%. Mas eu sei que tem mais coisa do Ichigo, né? Pra uma conclusão interessante do personagem. Até onde eu li, ele não me decepcionou. O personagem, eu acho que... A única coisa que eu queria mais é ver um pouquinho mais de momentos reflexivos, é foda. Reflexivos, de pensamentos dele e tal. Tem esses momentos, só que eu queria um pouco mais. Mas é gosto meu isso daí. É que eu gosto muito de
de obras no geral, né, de histórias com momentos reflexivos, mostrando muito o pensamento dos personagens, né, do que eles pensam da situação, de tais pessoas, do que aconteceu. Então isso é muito coisa minha, né, não é um problema em si da obra. E eu nem sou a pessoa certa pra falar o que a obra tem de erro ou acertos, né? Eu sou aqui, como eu já falei, o meu canal é sobre só a minha opinião, o que eu achei, a minha experiência, né? Como eu gosto de falar. E este vídeo aqui é meio que vai ser meio que uma série de vídeos novos. Eu acho que eu posso dizer que é meio que isso. São tipos de vídeos novos, né? Que eu vou falar especificamente não das obras, mas sim dos personagens, das obras específicas. E não vai ser minha experiência com os personagens, vou, né, tentar ser criativo aqui, não reusar isso daí para os personagens. Eu vou falar como se fosse por que eu gosto de tal personagem ou por que eu não gosto, entende? E se alguém concorda ou discorda comigo, eu gostaria muito de saber o que você acha nos comentários, porque isso é muito legal. Eu gosto de saber o que as pessoas pensam de tais personagens, ou até mesmo das obras em si. Então deixa aí nos comentários. E é isso pro vídeo de hoje. Queria só conversar um pouquinho sobre o Ichigo e também um pouco sobre a Anohana, né? São dois personagens que eu acho interessante, mas um realmente me deixou bem afastado, porque não teve mais nada que me fisgou, e outro, que é o Ichigo, me pegou muito mais e me deixou bem engajado. Eu sempre queria ver mais e mais dele, e principalmente dos pensamentos dele. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se inscrevam no canal se gostou e quer acompanhar mais. Deixem um like, por favor mesmo, isso me ajuda bastante. Se quiser deixar o dislike, pode deixar também, não tem problema. Cada um. E é isso aí, compartilha também com quem gosta de coisas nerds, geeks, principalmente mangás e animes, que é o foco desse canal. E um beijo, abraço e falou!